gente aquecer um pouco, como é que está o trabalho lá do Mises Brasil, Denis? Olha, nós tomamos um susto, como todo mundo, né, com essa pandemia. A gente teve que fazer ajustes muito... antes de tudo, obrigado pelo convite, né, Roberto? Eu nem te agradeci, a gente está ao vivo aqui, Eu já te nem te agradeci antes. apresentei ainda. Esse aqui é um papo de aquecimento só. Mas a gente teve que fazer uma adaptação bem rápida para responder a certas demandas que surgiram por conta da pandemia, como o nosso curso de pós-graduação em escola austríaca, né? A gente teve que migrar tudo muito rapidamente para uma plataforma EAD, mas foi um baita aprendizado, a gente se adaptou bem rápido, o escritório respondeu muito rápido, tem uma área operacional ali comandada pela Thaís, que responde muito rapidamente a esse tipo de situação e não foi diferente dessa vez. De modo que tá indo bem, tá caminhando bem, sempre lutando contra as sombras do totalitarismo e dos ataques às liberdades individuais, né, meu amigo? Uma coisa feia. Brasil, nossa senhora. Agora, felizmente, esse processo de defesa das ideias da liberdade vem tomando cada vez mais corpo, né? O próprio Líderes do Amanhã, lá em Vitória, é uma instituição que também está marcando presença na defesa dos nossos ideais, né? Dos nossos valores e princípios. E o Henrique, que está na presidência, tem feito um trabalho brilhante também nesse sentido, né, Henrique? Como é que estão as coisas lá em Vitória? Boa noite, Roberto. Boa noite, Denis. Obrigado pelo convite. É uma honra aqui bater esse papo e estou muito ansioso aí por explorar esse tema e aprender também sobre ele mais. Bem, aqui em Vitória nós estamos com um trabalho muito forte do Líderes, mesmo durante o período de pandemia. Nós mantivemos a nossa disciplina relacionada ao ciclo de formação, com os nossos associados, com o público interno, com alguns eventos abertos que a gente fez online também, em parceria com institutos de formação de todo o Brasil, como os IFLs e o IEE de Porto Alegre. E agora, em breve, lá já está em época de lançamento, dia 5 e 6 de novembro, nós vamos fazer a 8ª edição do Fórum Liberdade e Democracia de Vitória. O Roberto já teve a oportunidade de estar conosco aqui, o professor Denis, infelizmente ainda não, mas certamente terá oportunidade. E vai ser um evento de 2 dias, no qual a gente poderá impactar, né, a sociedade, tanto capixaba quanto nacional, já que é um evento com transmissão online, com todo o conteúdo relacionado aos temas que o Líderes estuda e debate. Então, que cada um possa usar a sua mente, seu livre-arbítrio, para refletir sobre a realidade, formar a sua percepção da forma melhor que puder, né? Então, debater ideias, eu acho que é um papel principal que a gente tem a propor e é o principal caminho para a gente ter melhoria no nosso ambiente tanto ambiente de negócio, que é o objetivo do Líderes, quanto a sociedade de um modo geral. De modo que uma coisa está certamente conectada ou é a mesma coisa que a outra. Não há aquela tal dicotomia entre vida e economia, né? Como a gente pensou de falar no início da pandemia, né? Mas eu vejo que vocês estão ansiosos para falar desse tema. Eu me senti assim muito incomodado quando na semana passada eu li um artigo de um escritor muito conhecido, já vendeu mais de 27 milhões de livros, atacando a ideia do livre-arbítrio, que na realidade não é uma ideia, né? O livre-arbítrio é um dado da realidade, ele é autoevidente, ele é axiomático. A nossa identidade como seres humanos possui uma série de características, entre as quais está a nossa consciência, que sim, com o uso do livre-arbítrio, controla nossos desejos, nossos caprichos, vontades e emoções. Ser livre não é estar desconectado da nossa natureza, da nossa identidade, do nosso ser. Ser livre não é simplesmente poder escolher quem somos, mas sim poder dizer sim ou não para os dilemas que nos são apresentados pelo que percebemos na realidade ou por aquilo que imaginamos. Livre-arbítrio é a capacidade de focar nossa mente para podermos pensar e decidir sobre que ações iremos tomar perante um futuro imprevisível ou aquilo que surgir por acaso. Aos que chegam a defender o liberalismo como o melhor sistema social ou político existente,
mas acabam atacando o seu fulcro, aquilo que faz do liberalismo a única ideologia moralmente válida para os seres humanos, que é o próprio livre-arbítrio. Livre-arbítrio não apenas existe, como é o que nos faz humanos. Livre-arbítrio significa o poder que temos sobre a nossa consciência a partir do exercício da virtude da racionalidade. Livre-arbítrio, antes de qualquer outra coisa, é a capacidade que temos de dizer sim ou não para nós mesmos, com base em princípios epistemológicos e éticos. Quem diz que os seres humanos não têm livre-arbítrio, quem defende que não somos dotados da capacidade de fazer escolhas livres, base da liberdade necessária à vida humana, é um mistificador liberticida, que tenta relativizar a verdade para depreciar o próprio ser humano, sugerindo que somos máquinas pré-programadas de carne e osso. Chega a ser ridículo quando querem provar que não temos controle sobre nossa consciência, pedindo para focarmos nossa mente para percebermos como nossa consciência funciona à revelia da nossa vontade. Esse é o erro de todos os que querem provar ser inválido um princípio axiomático. Acabam usando o próprio axioma na tentativa de negá-lo. Inimigos da liberdade há por toda parte. Uns atacam a forma de organização social, que permite que os indivíduos façam suas escolhas. Outros, mais ousados, atacam a própria capacidade do homem de fazê-las, colocando em dúvida um fato autoevidente, o livre-arbítrio. Afinal, livre-arbítrio ou determinismo? Determinismo místico religioso ou secular estatocrata? Liberdade com autonomia ou liberdade vigiada? Escolher focar a mente e enfrentar a realidade ativamente? Ou deixar a mente à deriva? Ou pior, optar deliberadamente por se evadir dos fatos da realidade e sofrer as consequências de ter se evadido? Esse é o tema do nosso debate de hoje e é para debatê-lo que eu convidei o professor Denis Xavier, filósofo, e o empresário Henrique Romano Carneiro, a quem eu agora oficialmente dou as boas-vindas. Sejam bem-vindos, Denis e Henrique. E desde já eu passo a palavra ao Denis para trazer um pouco do seu conhecimento e do seu entendimento a respeito dessa questão que a mim deixou muito incomodado. Muito obrigado, Roberto. Estava com saudade de você. A gente falou, acho que a última vez, quando você veio a Uberlândia, em tempos pré-pandêmicos. Um prazer conversar com o Henrique também, a quem conheço agora. E já admiro o trabalho que desenvolvem lá no Espírito Santo. Bem, quando você me chamou para conversar a respeito de livre-arbítrio, eu imediatamente me lembrei de uma obra de um autor francês, de um helenista francês, chamado Jean-Pierre Vernant, que exatamente vai rastrear o surgimento, não o surgimento do livre-arbítrio enquanto possibilidade, mas o surgimento do livre-arbítrio enquanto condição de exercício na história. Porque se nós estivermos falando numa linguagem aristotélica do livre-arbítrio em potência, desde que o homem é homem, nós já contamos com essa possibilidade. No entanto, historicamente, esse livre-arbítrio ele vai se condensar na história num momento muito preciso e num contexto histórico muito preciso, que é o surgimento da polis grega, da cidade no mundo grego. Polis essa que deu origem, cujo terreno deu origem à própria especulação filosófica, tal como a conhecemos hoje. Então, quando você lança um olhar para a Grécia arcaica, portanto, para a Grécia ainda pré-filosófica, para aquela Grécia ainda tomada por um discurso mítico-religioso, o que você tem, em grande medida, é uma estrutura reduzida, quase que reduzida, vamos dizer, ao mando de chefes de aldeias,
que exerciam muitas vezes uma função religiosa, não só política, né? Mas que meio que, vamos dizer, absorviam esses papéis dentro da sociedade. E antes ainda, numa Grécia pré-arcaica, o que nós temos é uma civilização chamada de civilização micênica, que estava ancorada completamente na figura do Anax, que era o rei todo-poderoso, era uma espécie de proto-faraó, se a gente quiser criar uma imagem desse cara, que comandava a vida palaciana com mãos de ferro, e que também dominava, junto com um aparato burocrático, né, de gente que controlava a produção dos insumos ali nos arredores desse palácio, toda a vida da sociedade. Quando, por questões históricas, ali pelo 7º século a.C., surge a polis, ela surge com uma nova exigência, com uma nova perspectiva, ou seja, ela cria uma nova dimensão de virtude do indivíduo. A virtude não é mais ancorada na figura do rei palaciano, não é mais ancorada na figura daquele sujeito, daquele governante de pequenos territórios, de pequenas aldeias, mas agora a vida na cidade ela é dessacralizada. Tanto quanto isso era possível naquele momento, ela é dessacralizada, e na medida em que ela perde esse véu religioso, evoca-se uma dimensão do exercício da racionalidade do indivíduo que antes não poderia ser ativado, sob pena, inclusive, de eles sofrer uma reprimenda mortal por parte do rei, por parte daquele governante. Na cidade, na vida da polis, não. O indivíduo ele ganha, talvez pela primeira vez na história, a possibilidade de exercer como protagonista o livre-arbítrio enquanto tal. Ou seja, o poder de decisão sobre a sua própria vida, o poder de análise da concretude e de julgamento sobre aquilo que para ele é melhor ou pior, de acordo com as suas expectativas individuais. Talvez os gregos, Roberto, Henrique, talvez eles tenham sido os primeiros homens da história a estabelecer com um bom grau de nitidez a diferença entre aquela vida pública, entre as coisas da sociedade, e uma vida privada que demanda esse exercício de livre-arbítrio. Então, eu gostei muito do seu texto quando você fala que o exercício do livre-arbítrio ele está ancorado na própria natureza do homem. Quer dizer, que nós não estamos falando de uma coisa que é algo vamos dizer, algo que nos escapa naturalmente. Antes, pelo contrário. Talvez Rand, mas toda a tradição filosófica anterior a ela tenha máxima razão nisso e dizer que nós somos todos dotados de uma máquina capaz de nos colocar em movimento a partir de uma perspectiva racional, mas o uso dessa racionalidade que nos faz pensar criteriosamente em termos de livre-arbítrio é um ato de vontade, do qual a gente eventualmente pode, inclusive, abrir mão com todo o preço a ser pago por isso. Então, o que me incomoda, particularmente nesse tempo de pandemia, e aí eu passo a palavra para o Henrique, é o fato de a gente ter colocado em xeque, a gente ter meio que abandonado uma longa tradição filosófica, uma longa tradição de especulação filosófica que nos trouxe até aqui, seres humanos maturados por essa condição histórica, capazes de tomar decisões racionais sobre a própria vida, e mesmo que sejam decisões com as quais o outro eventualmente não concorde, mas que ainda assim devem e podem ser tomadas, desde que, obviamente, não coloquem em xeque, não ameacem a própria possibilidade da liberdade do outro. Então, talvez seja esse o limite desse exercício do livre-arbítrio. Então, me incomoda muito esse ignorar um longo arco de história estou chutando aí por volta de 2.800 anos de história, né, em que construímos a possibilidade do livre-arbítrio ancorado nessa racionalidade que nos é tão cara. Muito bem, Denis. Eu acho que está bem introduzido o assunto e o Henrique poderia fazer alguns comentários a respeito disso e também externar o que pensa a respeito dessa questão.
Obrigado, Alberto. Obrigado, professor Denis. Boa noite quem está nos assistindo aí. Bem, recentemente, na leitura de um artigo do Harari no The Guardian, em inglês, deparei com o título do artigo bastante sugestivo. Ele traz a ideia chamada O Mito da Liberdade. E por isso mesmo eu fiquei intrigado para fazer a leitura, obviamente, quando me deparei com esse artigo, que foi uma indicação do nosso amigo Roberto do Dudu Lindenberg. Então, eu acredito que hoje existe uma perspectiva que não é tão recente, mas talvez ela recebeu uma roupagem nova associada à realidade que a gente vive. E, bem especificamente, nesse período curto, nesse último mês, 2 meses que a gente está vivenciando, algumas novas... o tema voltou ao debate, principalmente por causa daquele documentário do Netflix a respeito das redes sociais, alguns eventos associados à política, como a manipulação de eleições, nas ideias das fake news, tanto dos Estados Unidos no Brasil e em outras partes do mundo. Então, de modo geral, esse tema associado ao quão livre é o indivíduo diante de uma possível manipulação de outros, uma manipulação a qual o indivíduo não tem necessariamente controle ou capacidade de se tornar consciente, e como o indivíduo de fato seria, e o Roberto colocou muito bem na perspectiva objetivista a ideia determinística de que o homem ele tem uma mente pré-programada, mas eu diria ainda de um outro ponto de vista, como se o homem fosse programável ao bel prazer de outros homens, o que, por definição, já cria uma contradição com a própria premissa que estabeleceu a possibilidade de se não se ter o controle sobre sua própria mente. Quer dizer, alguém não pode ter o controle sobre sua mente, mas alguém pode controlar a mente dessa outra pessoa. Isso por si só é uma contradição, e eu gostaria de fazer algumas reflexões aqui nessa introdução. Eu tive conversando com o Tal Tzfany recentemente, aí, o presidente e CEO do Ayn Rand Institute nos Estados Unidos. Eles estão abordando uma perspectiva muito interessante no Instituto a respeito da Ayn Rand como uma perspectiva do novo iluminismo. E é uma perspectiva muito rica pensar dessa forma, porque eu acredito que esse tema de novo iluminismo traga uma perspectiva antes impensada, ou pelo menos pouco explorada na filosofia que a Ayn Rand trouxe, que é justamente como a razão explorar de modo mais profundo a epistemologia e a essência do pensamento racional, e de como o homem deve, de fato, utilizar o seu pensamento racional de maneira consciente. E isso não é natural. O homem não tem a tendência inevitável, e nem todos na mesma proporção, de pensar e de refletir sobre a realidade. Isso é um esforço que ele deve empreender energia e foco, e utilizar sua consciência para explorar a realidade. De modo que, então, eu concluo essa introdução com a seguinte provocação. E acho que isso tem muito a ver com a questão da pandemia, bem ilustrado por esse caso da pandemia. A situação de complexidade a que a gente se depara em determinadas situações, como, por exemplo, a complexidade de fontes de informação possíveis que a gente pode ter ao longo da formação de opinião sobre determinado tema, ela, por vezes, pode criar a ilusão dela ser ininteligível. E para isso pode causar quase que a vontade ou a tendência do indivíduo desistir de pensar sobre esse tema. Então, complexidade cria a ilusão de caos, e essa ilusão do caos, ela cria uma tendência do homem desistir de pensar. Só que essa desistência, que eu atribuo que está associada basicamente a quase que uma preguiça mental, ela está inevitavelmente associada a você embarcar no pensamento de alguém que não teve preguiça de pensar. E uma definição objetivista, aí isso é Ayn Rand purinho, desistir de pensar seria desistir de viver. Então, ao você desistir de refletir sobre uma realidade complexa, aceitando o fato de que ela é complexa demais para ser entendida, de fato você está desistindo de empreender a sua própria existência
E, por definição, isso é impossível, porque você vai ter que estar embarcando no modo de pensar e nas ideias de alguém. Então, eu fico com essa provocação inicial aí para a gente refletir sobre o livre-arbítrio. Eu acho ótimo essas questões que tu levantaste, Henrique, e eu vou deixar o Denis falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu quero acrescentar a isso, já que nós estamos falando de epistemologia, 2 fatores que têm a ver também com determinismo, que tem a ver com livre-arbítrio, e que é fonte de debate, discussão há muito tempo, em termos filosóficos, que é a questão de nós sermos tábula rasa ou termos conhecimento e moral inata, né? Que também faz parte desse imbróglio, vamos dizer assim, né? Então, essa sensação de impotência que os indivíduos acabam enfrentando perante as complexidades da vida, como tu colocaste, elas realmente fazem com que a gente tenha medo do que não sabe, né? Quando, para enfrentar esse medo, o que realmente a gente precisa é colocar a nossa cabeça em funcionamento, colocar o nosso cérebro, ativar o nosso cérebro através de um esforço mental que produza, através e a partir da observação da realidade dos fatos, o conhecimento necessário que vai ser processado exatamente através do uso da faculdade da razão. Porque a razão é uma faculdade, né? Ela funciona volitivamente. Nós não temos epifânias, revelações, digamos assim, que brotam do nada, né? Nós não temos a verdade nascendo em árvores ou caindo do céu, não. Isso é preciso que seja descoberto através de um processo preferencialmente científico, né? No sentido de se compreender a realidade, e também lógico, né? No sentido de checar se aquilo que nós estamos vendo na realidade é corroborado por um raciocínio adequado com relação às questões e às leis que fazem parte da formulação de ideias, né? Seja através da lei da causalidade, seja através da própria lógica, enfim. E eu acho que nós realmente... É interessante que a gente tem 2000 e tantos anos de desenvolvimento filosófico, né? Se a gente olha o mundo em termos de evolução do raciocínio, sem dúvida alguma, isso é uma linha reta crescente, né? Mas nós temos, em locais ou em momentos da história definidos, curvas de altos e baixos, onde isso tudo que a gente adquire é abandonado, como se a tábula rasa significasse que nós precisássemos começar tudo de novo do zero, né? Todo o conhecimento passado é abandonado. A gente viu isso no caso da pandemia, por exemplo, quer dizer, tudo que a gente já conhece em termos de enfrentamento desse tipo de doença, ainda que essa doença seja nova, foi abandonado, né? Que a liberdade individual, a propriedade privada, os direitos individuais defendidos pelo Estado de Direito, tudo isso foi jogado no lixo, né? Como se não tivesse valor algum e como se isso não resultasse em melhoria de vida para as pessoas, inclusive para enfrentar a tal pandemia, né? Então, bem colocada, Henrique, esses pontos, bem colocados. E o que o Denis acha a respeito disso, Denis? Explora, por favor. Interessante é que quanto mais a gente fala das nossas crises modernas, das nossas crises contemporâneas, mais eu vejo como os filósofos antigos eles têm muito a dizer. Roberto, Tu acha que eles estariam rindo de nós? Eu acho que eles estão, nesse momento, sofrendo de grave depressão, olhando por tudo que a gente está passando, dizendo, vocês não aprenderam nada, realmente, vocês não aprenderam nada do que nós fizemos aqui, de tudo que nós especulamos a respeito da vida, da realidade. Eu sou, fundamentalmente, um mero professor de filosofia antiga e sempre procurando extrair deles
desses filósofos antigos algumas lições que são importantes para nós e às vezes em detalhes que parecem banais, né, há grande significado. Na língua grega clássica, por exemplo, que eles chamavam de o que nós chamamos de grego ático, que é o grego de Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Quando você vai conjugar o verbo no futuro, e aí eu acho que essa é a raiz de todo o nosso incômodo, quando você vai conjugar um determinado verbo no futuro, a gente chama isso hoje na gramática de futuro desiderativo, de futuro de desejo, né? De futuro de projeção, ou futuro sigmático. Sigmático porque no grego ele é composto pela raiz da palavra, mais um sigma, mais um Szinho e a desinência. Então, mas por que ele é chamado de futuro desiderativo? Porque já para os gregos, a ideia de projetar o futuro, a ideia de manifestar vontades, manifestar cálculos relativos ao futuro, já era uma excrescência, isso há 2.600, 2.700 anos. Ou seja, do reconhecimento da fragilidade da condição humana, daquilo que Santo Agostinho, até ontem eu falava com o pessoal do Espírito Santo, falava um pouco sobre isso, falava da miséria da condição humana. Né? A condição humana é a que é, nós temos determinadas condições limitantes e nós temos um outro aparato do qual a gente pode usufruir maximamente. Só que não é inteligente tentar projetar para além das nossas possibilidades cognitivas, em especial, um futuro que eventualmente, ou que obviamente vai nos escapar pelo próprio modo como ele se constrói. Aristóteles foi um sábio, talvez tenha sido o maior pensador da ética. Eu vou colocar entre aí, é só a minha modestíssima opinião, entre os maiores de todos os tempos no pensamento relativo à ética, porque ele foi o primeiro a dizer o seguinte: não, o método que vale para a ética não é o método que vale para a física, não é o método que vale para a metafísica. Ou seja, quando eu vou falar de comportamento humano, quando eu vou falar de dimensão de vida na polis, quando eu vou falar de liberdade, quando eu vou falar de valores, eu tenho que utilizar uma metodologia diferente. Portanto, é estranho que eu peça de um matemático, frase de Aristóteles, apenas uma conclusão aproximada, quando a ciência dele, matemático, permite que ele nos ofereça uma demonstração. Ele consegue demonstrar ipsis verbis aquilo que ele está dizendo. No caso da ética, não. Nós estamos aqui tateando, verificando as possibilidades. Só que uma mente não treinada, uma mente não preparada, ela tenta muito facilmente matematizar os dados da realidade e buscar conforto. O problema é que essa é uma realidade que não é matematizável. Quando você fala de ação humana no mundo, você está falando de uma dimensão não matematizável. Daí aparecem os pilantras da vida que, fazendo uso dessa fragilidade de uma mente não preparada, que vão dizer: não, espera aí, 2 mais 2 são 4. Eis a verdade que eu estou portando para você. E como os idiotas vão se farejando, né, eles vão se encontrando nas redes sociais, aquilo vai parecendo fazer um certo sentido, e no final eles pautam todo o resto de uma sociedade a partir de fantasias de cálculos absolutos relativos a comportamento humano. Olha, não há nada melhor do que apostar na incerteza do futuro, mas no cálculo racional próprio de cada um, ou seja, no sentido de que cada um é capaz de fazê-lo para calibrar aquilo que para ele é fundamental num dado momento. Esse modo de proceder, né, esse modo que Kant chamaria de gado apacentado, que as pessoas hoje estão nas redes sociais achando que estão usando grandes novidades, né? O gado isso, o gado aquilo, isso é linguagem kantiana, deriva de 2 elementos fundamentais, ele vai dizer, preguiça e covardia. Então, gente preguiçosa, portanto, que abre mão de um pensamento ilustrado, e gente covarde, que prefere não se expor demais a eventuais críticas, né? Então prefere um comportamento de grupo, vai se ancorar nesse comportamento de gado apacentado. E é uma pena, porque a gente tem uma baita de uma máquina capaz de calcular ações, de raciocinar livremente soluções extraordinárias para cada um de nós. Mas essa é a história de um país
que está hoje com 60 outros países acima de si, na lista do PISA, por exemplo, que mede a qualidade da nossa educação, a capacidade que nós temos de desenvolver ciência e assim por diante. É uma tragédia. Quer dizer, a educação, e o Henrique pode falar isso com primor, porque, afinal de contas, é a atividade profissional dele, né? A educação, realmente, no Brasil, ela serve ao propósito para o qual ela foi estabelecida, né? Que é criar o gado de forma que o gado obedeça os pastores, né? Aqueles que tocam, né? Definem Exatamente. o propósito de cada um de nós, né? Fazendo com que nós deixemos de pensar, tenhamos que seguir as instruções estabelecidas de cima para baixo, o que nos tira, obviamente, o poder sobre a nossa própria vida. Então, quando dizem que nós não temos livre-arbítrio, o propósito é esse. Não, nós não temos livre-arbítrio. Você não sabe, não tem capacidade de focar a sua mente, de decidir o que é certo e o que é errado para você, de decidir o que você vai fazer no futuro, mesmo correndo os riscos de errar, etc., né? Você tem que seguir aquilo que nós estamos decidindo e estabelecendo para a sua vida presente e futura, né? Quer dizer... Mas duas frases, viu, Roberto? Sempre claro, criando a ilusão, criando a fantasia de que isso deriva de um uso ilustrado da própria racionalidade. Ou seja, você não vai evidenciar a condição bovina do gado. Claro. Você tem que tratá-lo como gado, mas dizer, não, você é massa crítica. Você está agindo assim porque você está de acordo com uma certa, vamos dizer, uma certa existência de pensamento que se coloca como resultado de investigação crítica. Portanto, você não é gado. Gado são os outros. Né? Vai estudar história. Pensando o que, Henrique? Professor Denis, eu tenho alguns temas aí que a gente coincidiu aí na seleção aí para falar. E aí, nessa perspectiva de ciência, e eu tô chamando de cientificismo, no exemplo que você usou, professor Denis, a respeito do tentar matematizar a realidade, isso é uma questão também que muitas pessoas têm se deparado e utilizado de forma errada a perspectiva da própria ciência, ao tentar cientificar, como você bem disse, temas complexos para o qual a gente não consegue cientificar. Uma delas é o termo que hoje em dia é muito comum de políticas públicas baseadas em evidências científicas. Não necessariamente as evidências científicas, um artigo científico não é suficiente para negar uma série de premissas que são comprovadas por meio de experimentos lógicos ou mesmo pelo uso da razão, pela validação racional, simplesmente porque foi validado por um peer review de uma universidade. E aí você não pode abrir mão de determinados princípios por essa razão. Mas, por outro lado, e aí eu falo de ciência, não de cientificismo, na teoria do Thomas Kuhn, que eu gosto muito a respeito dos paradigmas, no bom exemplo que você trouxe, a gente tentar trazer um 2 mais 2 para explicar um tema complexo. Talvez esse tema complexo seja passível de explicação por meio da exploração racional e da construção de paradigmas complexos ao longo do tempo. Isso se conecta muito bem com o que a gente está discutindo na perspectiva do seguinte, outra coisa que eu anotei. A gente tem a capacidade de ter sensações a partir da realidade. Dessas sensações, a gente intui percepções. Das percepções, a gente tem abstrações. E a partir delas, a gente cria os conceitos. A gente pode fazer a conceituação. O elemento intermediário, que é a abstração, é o principal ponto que diferencia o homem dos outros seres vivos. A gente consegue abstrair uma percepção sensorial da realidade e, com isso, formar um conceito. E esse conceito e a complexidade dos conceitos que a gente forma ao longo do tempo, por isso que eu fiz o paralelo com os paradigmas, está associada a um entendimento mais complexo e, por consequência, mas não necessariamente, mais completo da realidade objetiva. Então, nessa perspectiva,
que eu gosto de trazer essa perspectiva da ciência versus cientificismo. E em relação à ética, eu separei um trecho aqui, ontem mesmo eu estava relendo a Virtude do Egoísmo, e a Ayn Rand tem alguns trechos interessantes sobre essa perspectiva, e vou fazer uma leitura aqui bem curta. Será o conceito de valor, de bem ou mal, uma invenção humana arbitrária, não relacionada, não derivada e não sustentada por nenhum fato da realidade, ou ele está baseado num fato metafísico, numa condição inalterável da existência do homem? E aí ela continua. Num triste registro da história da ética da humanidade, com poucas e raras e mal-logradas exceções, os moralistas têm considerado a ética como um território dos caprichos, isto é, do irracional. E aí eu conecto isso com a questão do livre-arbítrio, dessa questão, a gente acaba evocando uma irracionalidade ou a impossibilidade da racionalidade para corroborar um comportamento de domínio. Alguns deles o fizeram explicitamente de propósito, outros implicitamente por omissão. Um capricho é um desejo experimentado por uma pessoa que não sabe e não se importa em descobrir sua causa. Então isso corrobora ainda mais aquela minha ideia do desistir do pensar, que está associada tanto à negação do livre-arbítrio, quanto à admissão de uma ética que está associada a uma irracionalidade. E aí foi uma contribuição que a Ayn Rand trouxe na perspectiva da ética, de vincular a reflexão racional com os princípios que definem a ética objetivista. É uma severa, se o Roberto me permite, é uma severa, e o Henrique, obviamente, é uma severa condenação ao niilismo, né? Que o Nietzsche teorizou também a respeito, que quando você se depara com situações complexas como essas, né? Que se colocam diante de nós, e que nós não temos condições imediatas de responder, vamos dizer, de maneira suficientemente cristalina para nos trazer conforto, você entra num ciclo de abandono e criação de novos valores, né? Você está sempre em busca de um discurso messiânico que, obviamente, apenas tão pronto se estabelece, já cai, já é substituído por outro. Os heróis com esses discursos messiânicos, eles aparecem tão rapidamente quanto desaparecem, e aí você cai na nadificação. Eu me preocupo muito, especialmente com a geração que vem por aí, que abandona uma discussão séria sobre valores importantes para a vida em sociedade, porque eles olham para a sociedade em crise e dizem, tanto faz, vamos tocar do jeito que dá, esse negócio nunca vai mudar mesmo. É a nadificação de todos os valores, que obviamente vai levar o homem a uma condição larvária, exatamente porque ele abre mão de qualquer aproximação crítica, análise crítica diante da realidade. Mas sabe o que eu mais gosto do pensamento liberal? E aí, nesse sentido, eu acho que essa ideia do livre-arbítrio se encaixa muito bem. Os gregos utilizavam a palavra praxis como definição daquilo que implica determinado trajeto entre A e B, só que B está marcado por forte dose de incerteza. Então, eu acho interessante quando o Mises, por exemplo, vai usar praxeologia, né, para se referir à filosofia dele. Quer dizer, é um estudo da praxis, é um estudo do modo como nós procedemos em sociedade, mas essa incerteza, ela não pode nos levar a essa preguiça e essa covardia kantianas que nos fazem abandonar completamente uma discussão séria sobre esses valores. E aí esse diagnóstico que você faz me preocupa muito. Nós já temos um sistema educacional completamente falido. Nós temos um sistema educacional que ele vai da escola básica até a universidade completamente falido. Os nossos números são subsaarianos. E, quer dizer, como é que eu vou, então, sair desse ciclo de preguiça mental, de incapacidade de pensar a própria realidade, de evocar o uso de instrumentos racionais para pensar a minha existência, se eu não consigo nem mesmo um amparo básico das estruturas formativas num país como o nosso? Isso, a discussão, ela passa também por aí, mas... Professor Denis, só fazer uma ressalva a respeito disso. Claro, claro. Que é um parêntese sobre esse ponto. Existe um elemento na formação para a educação que é fundamental, e você, mais do que qualquer
um sabe bem disso, que é a epistemologia. Um professor que vai lecionar sem um entendimento claro sobre a perspectiva dele próprio, um autoconhecimento a respeito de o que ele acha sobre a teoria do conhecimento, e acaba replicando isso de uma maneira mecânica, acaba pecando e não atinge o que é necessário para promover a verdadeira educação libertadora, não a educação libertadora do Paulo Freire, mas a educação que realmente torna o homem autônomo e capaz de pensar por si próprio. Mas, ao mesmo tempo, o grande desafio disso é um ciclo vicioso de limitação conceitual. Dentro dessa perspectiva mesmo que eu disse, da complexidade necessária para estabelecer uma formação, e aí não estou falando que eu, ou você, ou o Roberto tenhamos ela suficiente, mas inevitavelmente, inegavelmente, existe uma escala associada à capacidade de abstrair sobre a realidade, e os homens não todos compartilham da mesma proporção dessa escala, a depender de diversos fatores. É difícil a gente atingir essa percepção epistemológica a ponto de promover essa verdadeira libertação na educação. Então, esse seria um elemento que impede a gente, de fato, atingir digamos assim, o próximo passo associado a indivíduos autônomos e livres de verdade. Né? Sem dúvida, não na perspectiva coletivista da liberdade. Não, e mesmo porque é pressuposto fundamental de um livre-arbítrio a ser utilizado com um certo critério, e mesmo eventualmente com uma escolha de não utilizá-lo com certo critério, a capacidade de agir não intuitivamente. Acho que das grandes questões é que, por exemplo, o discurso coletivista. Né? O discurso coletivista ele é fortemente intuitivo, ele te toca pela emoção, ele parece fazer sentido. Quando você escuta aquilo, né? Aquilo te absorve de uma certa maneira. Agora, quando você vai olhar os efeitos e quando você vai compreender a natureza daquele argumento, mas esse é um movimento contraintuitivo. Não é simplesmente agir de acordo com as coisas da natureza ou tocado por intuições. Você precisa, é aquele processo que você disse, né, que meio que replica as primeiras páginas da Metafísica de Aristóteles, que você sai das impressões sensórias até a capacidade de formular conceitos complexos e abstrações. Muitas vezes essas abstrações, essa capacidade do cálculo racional te leva a agir contraintuitivamente para fazer sentido, ou seja, para trazer um bom resultado. Numa sociedade mal formada, isso soa estranho. Mas o que esse cara está defendendo? Ele está defendendo uma ideia, ele está defendendo uma tese que não me soa bem, que é estranha, mas que traz resultados. Por que traz resultados? Se você não tiver uma boa capacidade de deliberação a respeito dos elementos envolvidos, obviamente a explicação te escapa completamente e você mais uma vez cai na armadilha do argumento que te sensibiliza e que te convence apenas pelo coração e não pela razão. Exatamente. Para integrar um pouco isso que foi dito até agora e trazer mais ingredientes aí para a nossa conversa, eu queria dizer o seguinte, que de fato toda a formação educacional dos últimos praticamente 100 anos, quase, ela tem sido direcionada para uma educação pragmática, né? Onde as abstrações elas são colocadas em segundo plano, como se nós fôssemos seres que vivemos apenas através das sensações, né? Que programam o nosso subconsciente, da percepção, que programa também o nosso subconsciente, e aquilo que realmente vai fazer com que isso faça sentido para nós, que é a utilização da linguagem, dos conceitos, da integração e para a formação das abstrações, é jogado num segundo plano, né? Não é à toa que no Brasil, por exemplo, filosofia e lógica, vamos dizer assim, é algo que foi descartado da nossa educação há muito tempo, né? Há muito tempo. Então, o pragmatismo que nasceu um tanto quanto na Alemanha, na Prússia, depois foi trazido para os Estados Unidos,
que chegou ao Brasil na década de 30, isso tudo evoluiu para esse tipo de conformidade social, né? Quer dizer, tudo é feito para que as pessoas não tenham o poder de abstração capaz de decidir, de definir, de identificar quais são os valores adequados para que possam viver como seres humanos plenos, né? Livres e independentes. Ou seja, o niilismo que o Denis comentou, também chamou de nadismo, né? O niilismo, ele é realmente um objetivo político, ou seja, a destruição da linguagem com o politicamente correto, com o fim da liberdade de expressão, a destruição dos conceitos, né? Também com o enfrentamento da liberdade de expressão, com o politicamente correto também. O pós-modernismo, né? Surgido fortemente na segunda metade do século passado. Quer dizer, tudo isso visa exatamente fazer com que nós, seres humanos, imaginemos que não tenhamos livre-arbítrio, que não tenhamos a capacidade de abstração e que devemos seguir os comandos daqueles que são iluminados, né, por algum fator qualquer, nem que seja o próprio poder de coerção que tem, né, com o qual usam e determinam que eles são os iluminados e que a gente tem que segui-los, sob pena de experimentarmos essa coerção, né, que ninguém deseja. Então, a questão da definição dos valores, ela vem nesse contexto, né, porque se nós evoluímos num período onde os valores eram tidos como intrínsecos, para migrar para valores subjetivos, né? Ou seja, totalmente vinculados apenas aos nossos desejos, caprichos, à nossa consciência, deixando de lado completamente a realidade. Eu não falo aqui no conceito de valores subjetivos como vê, por exemplo, a escola austríaca. Não, esse é valor totalmente desconectado da realidade, né? E dificilmente a gente consegue encontrar, principalmente aqui no Brasil, quem defenda a teoria dos valores objetivos, ou seja, que todo valor ele é objetivo a partir do momento em que ele responde às perguntas. Isso é valor para quem e para o quê, né? Quer dizer, os altruístas pensam que tudo que é para os outros tem valor, né? Quando é para nós não tem valor algum, né? E assim por diante. Quer dizer, existe uma perversão e uma cegueira proposital, estabelecida propositalmente, que mina a nossa concepção, o nosso entendimento a respeito do que é valor, para quem e para o quê. E quando se fala lá, foi dito pelo Henrique e também por ti, Denis, com relação à matematização, né, da nossa consciência, vamos dizer assim, né? Quer dizer, se a gente não consegue, se a gente pensa que hoje nós somos governados, por exemplo, por políticos e economistas que prescrevem tudo que eles desejam a respeito de como nós vamos viver as nossas vidas, então realmente não nos sobra nada para decidirmos a respeito dos valores que são importantes para nós naquilo que nós queremos escolher como propósito para atingir a nossa própria felicidade, né? Então, a economia, que deveria ser apenas uma economia não prescritiva, mas analítica, vamos dizer assim, de descrição, muitas vezes. Descritiva, exatamente. Uma economia descritiva ela é transformada em prescritiva
e, somada à coerção, ela acaba comandando a nossa vida. E isso a gente viu agora na pandemia com relação a outra ciência, que foi a ciência médica, né? Quer dizer... E, Roberto, é muito oportuno criar uma base lógica, pelo menos superficialmente lógica, para estabelecer uma justificativa de modo a controlar as pessoas que estão sofrendo as prescrições dessa economia que deveria ser descritiva, né? Então, é muito oportuno que a gente crie uma justificativa de que ninguém é capaz de saber de nada, logo, é necessário que um conjunto amorfo, que aí, novamente, isso não é uma contradição, porque não é qualquer pessoa que sabe, é um conjunto amorfo de entendimentos sobre a realidade que constitui uma visão que a gente percebe como homogênea, com uma análise crítica, mas que determina os comportamentos mesmo daquelas pessoas que discordam dessa opinião. Mas te interrompi, depois eu queria fazer umas considerações, desculpa. Não, pode continuar, porque eu já tinha encerrado o que eu queria dizer. Eu queria fazer uma ressalva, e já conectando com a sua fala, quando eu digo, por exemplo, aquela questão da formação para a educação, eu não estou dizendo que é necessário que a pessoa atinja um entendimento nivelado, em determinado nível, para poder se dizer passível de educar alguém. Muito pelo contrário. Mas é inegável que, ao se deparar com uma contradição ou com um tema que parece conflituoso em relação aos valores e a forma de visão e a visão de mundo que a pessoa prega, e ela se nega a refletir e a pensar sobre o que está sendo apresentado, aí, sem dúvida, a gente está cometendo aquele erro de desistir de pensar. Então, uma pessoa que, por alguma razão, inclusive que pode ser, inclusive nós, qualquer um, está sujeito, na sua busca por um entendimento mais completo da realidade, de cometer erros de compreensão e de percepção e, consequentemente, de compreensão, é inevitável que a gente mude de opinião em luz de um novo entendimento mais complexo. Então, eu não acho que isso está associado assim, você tem que atingir um determinado nível de entendimento para poder ser passível de ensinar alguém. Mas quando você se depara com uma situação contraditória e se nega a pensar e mudar a sua ação e a sua concepção de uma maneira simplesmente, como você bem disse, nihilista, aí sim a gente tem um problema. E esse problema começa a afetar as outras pessoas, inclusive a nós que não estamos concordando com esse tipo de visão de mundo. Em último grau, o niilismo filosófico, necessariamente é filosófico, mas o niilismo ele vai recair numa discussão da própria essência do que é ser humano. Quando a gente pensa, e o Denis falou isso muito, eu acho que foi muito oportuno ele ter falado isso, e até Freud colocou isso, não querendo referenciar Freud nesse debate, mas aí, de certa forma, corrobora um pensamento que já foi citado e percebido até em teorias contraditórias com o que a gente está falando aqui, a contenção dos impulsos e a contenção do que seria agir de forma intuitiva é a essência do que construiu a sociedade e a percepção da humanidade baseada no uso da razão. Não é intuitivo construir uma faca, não é intuitivo construir uma casa, não é intuitivo fazer uma nave espacial e ir para Marte. Muito pelo contrário. Mas foi exatamente isso que nos propiciou atingir um patamar de bem-estar que a gente está hoje. Agora, vão ter pessoas que vão questionar esse patamar de bem-estar. Me desculpe, isso é um niilismo sem tamanho com o qual a pessoa que está decidindo agir e viver de acordo com essas premissas, muito provavelmente está indissociada de usufruir dos benefícios que o pensamento em contrário proporcionou. E ela está vivendo numa contradição ilimitada. Uma coisa que eu não sei, e como é que a gente vai resolver esse dilema, é aquilo que Sócrates colocava como o pior que pode acontecer com o indivíduo. Vocês sabem tão bem quanto eu que Sócrates, ele próprio se viu como um sábio, né, como um sofós. Ele disse isso durante o julgamento dele, lá na Apologia de Sócrates, né, pelo menos Platão assim relata, que ele se viu como sábio exatamente por reconhecer a sua própria ignorância. Ou seja, no momento em que ele entende o quanto é ignorante a respeito das coisas,
isso fez dele um sábio, alguém diferenciado no universo da polis, no universo de Atenas. O que pode acontecer de pior com o ser humano? Ser ignorante e sequer ser consciente da própria ignorância. Então, eu acho que um dos grandes problemas do processo formativo, do processo paidêutico, né, para continuar no mundo grego, essa coisa da paideia, de uma linha formativa, que passa não só pela escola, mas que passa também pela vida doméstica, que passa também pela vida familiar. Acho que um dos nossos grandes desafios, é engraçado, porque eu tenho uma atuação constante nas redes sociais, e muita gente me pergunta assim, Denis, como é que eu educo meu filho para ter uma mentalidade filosófica, para ter uma mentalidade questionadora? Mas é mais ou menos como perguntar como é que eu coloco um motor muito potente numa Ferrari. Não, já vem de fábrica. O que você tem que fazer é trabalhar para que esse motor que já vem de fábrica não se apague, para que ele seja bem alimentado. Então, trabalhar dimensões do ceticismo, trabalhar mais com a dúvida do que com a resposta. Eu acho que isso vai nos ajudar no curso da nossa história na construção de uma civilização mais ilustrada. O que eu vejo, e é isso que eu lamento muito, é que a gente anda muito pouco, né? Eu estou falando em termos de Brasil, a gente anda muito pouco nas nossas pautas, porque nós temos uma massa de pessoas que sequer tomam consciência da sua própria ignorância. Isso daí é de uma gravidade extraordinária, porque se perceber não conhecedor é um dos primeiros pontos fundamentais para se colocar em marcha rumo a um conhecimento mais seguro a respeito das coisas, e daí, quer dizer, fazer bom uso desse livre-arbítrio. A ideia do livre-arbítrio pelo livre-arbítrio pode, a depender de quem faz uso dele, também pode te levar a um elemento de barbárie extraordinário. A gente já teve diversos exemplos pela história vamos dizer, de resultados bárbaros do uso dessa liberdade. Então, o grande problema é como utilizar esse instrumento. E daí, nos afastar das fantasias, nos afastar dessa dimensão da metafísica não filosófica, né? Dessa dimensão religiosa banal, eu quero dizer. Não da religião, mas da dimensão religiosa banal, não investigada. Eu acho que esse é um passo que nós estamos ainda distantes de dar. O Carl Sagan tem uma frase maravilhosa, que eu acho que ilustra um pouco isso que eu estou querendo dizer, que é o grande problema de tentar convencer um crente, alguém que acredita em alguma coisa, mas não meditou exatamente sobre aquilo, é que o crente ele não acredita no objeto da sua crença, mas ele tem uma profunda necessidade de acreditar. Então, quando alguém se sente, né, com essa necessidade de acreditar em algo, qualquer charlatão vem muito facilmente e toma esse espaço. Então, se você já está nessa predisposição da crença, a crítica, espaços serão ocupados muito rapidamente. Essa é a grande diferença entre os dogmas e os axiomas, né? Porque os dogmas, tu necessariamente precisa te alimentar deles se tu não tem consciência da tua inconsciência. Exatamente. Assim. Ou se tu não tem consciência da tua ignorância, melhor dizendo, né? Enquanto que os axiomas, tu coloca eles em teste completamente, sabem que eles existem. E a luta de quem busca realmente conhecimento é provar que os axiomas são falsos, né? E descartar totalmente os dogmas, porque, afinal de contas, dogmas são falsidades, né? Não podem ser provadas, né? Professor Denis, eu acho que e Roberto, eu acho que essa colocação é muito oportuna sobre a dúvida, porque essa é uma má interpretação das mais comuns ao pensamento objetivista. É a tendência a achar, então quer dizer que se existe uma realidade objetiva, você já sabe tudo, ou alguém sabe tudo. Então, quem é esse alguém? Essa é a interpretação muito superficial e extremamente equivocada. O fato de ninguém saber tudo ou de alguém não saber tudo não justifica que a realidade, não nega o fato de que a realidade objetiva exista. Então, é uma interpretação que a Ayn Rand traz de uma maneira complexa, mas que você não pode agir com base no que você não sabe e simplesmente inventar uma resposta que não está ancorada no uso da sua razão. E eu trouxe um paralelo que eu queria fazer, que eu não queria deixar de falar. Antes de tu fazer esse paralelo, só deixa eu colocar o outro lado, porque o ceticismo ele tem dois lados nesse sentido.
Quer dizer, pode ser isso que você falou e pode ser também aquilo que dizem que não existe verdade absoluta, né? Quer dizer, toda verdade ela é efêmera e ela pode ser condenada, né? Sim, existem teses que podem ser efêmeras e condenadas, mas a verdade, ou ela é verdade ou ela não é verdade. Eu recomendo o exercício de pegar um jovem na Millennial ou Geração Z, aí tem uma galera que perguntou sobre isso aí no chat do Facebook, o exercício de falar isso para um jovem Millennial brasileiro e ver se vai ter um que vai achar admissível refletir sobre isso que você falou. Ou se é totalmente dado que não existe verdade, não existe certo e errado, e tudo pode ser qualquer coisa e nada ao mesmo tempo. Esse é um sintoma claro do desafio que existe pela frente na perspectiva das ideias aí do que a gente está falando. Qual é o paralelo que tu ia fazer? Eu ia fazer um paralelo entre o livre-arbítrio, que é um tema muito debatido no âmbito da religião, e o que eu estou chamando de destino, mas que tem outros nomes aí na teoria religiosa ao longo do tempo, e como isso pode ser contraditório, né? Porque se existe o livre-arbítrio, existe um destino, de certa forma, como que você é livre se já existe um destino? Se essa contradição é verdade, a gente tem que fazer valer de uma das duas maneiras de quebrar essa contradição, ou pelo menos de viver com ela. Uma delas é a fé. Você concorda que existe a contradição, mas abstrai que existe um elemento que você desconhece que conecta esses dois e faz eles coexistirem ao mesmo tempo. E o outro é você desistir de um dos dois. E ao você desistir, por exemplo, do destino para aceitar o livre-arbítrio, é o que a gente está falando aqui, a liberdade, é você agir de acordo, não com a natureza, com o universo benevolente da perspectiva de Ayn Rand. Mas se você nega o livre-arbítrio e aceita o destino, mas não aceita na perspectiva do destino religiosa ou mística, você tem que substituir por alguma coisa. E você substitui oportunisticamente por um controle de sábios. E esses sábios constroem um determinismo aí muito complexo para ser entendido pelas pessoas e em nome de promover uma parte desse livre-arbítrio que precisa existir, mas que o mundo é controlado por esse determinismo, eles precisam exercer a coerção para poder fazer valer, de certa forma, limitado o livre-arbítrio. Então, não existe essa contradição, na verdade. O que não tem é o destino aqui do lado de cá. O livre-arbítrio ele é um axioma. Então, eu queria fazer essa reflexão conectando esses elementos que eu acho que é oportuno e a gente iria esbarrar nesse tema aí em algum momento. Sem dúvida, mas isso já foi dito pelo Denis lá atrás, quando ele falou do Aristóteles, aproveitando a linguagem do grego, né? De que o futuro prospectivo, né? Ele é uma idiotice, né? Tu não tem um destino manifesto, né? O destino é quase como se tu fosse caminhar no sentido do horizonte, né? E aí eu estou até, já que a gente está falando de tanta gente liberticida, eu até estou parafraseando aqui o Eduardo Galeano, né? Que o interessante de se caminhar em direção ao horizonte é que a gente segue caminhando, né? Porque nunca chega, né? Então, o que eu colocaria em vez de destino, e eu tenho certeza que o Henrique vai gostar disso, é que a gente tem que usar o livre-arbítrio para conseguir alcançar os nossos propósitos, né? Não é o destino que é importante, mas sim o propósito que é importante e a gente chegar neles através do uso da razão, né? Sem violar os direitos dos outros, buscando o nosso próprio... Eu usei a palavra destino como... Desculpa. Eu usei a palavra destino como uma percepção, de forma resumida, de algo que já estaria dado, que ninguém teria controle sobre, né? É o destino manifesto, né? Como a gente costuma dizer. É maravilhoso quando Aristóteles está discutindo sobre a felicidade, que é a razão nossa, né, de estarmos aqui. Quer dizer, o que nós estamos buscando em última instância? E a Ayn Rand está de pleno acordo com isso, né? Aliás, uma aristotélica autodeclarada. Quer dizer, nós todos estamos buscando essa felicidade, uma condição de vida feliz. Como ele entende que nesse processo da existência
nós podemos observar a experiência do outro. E aí o Aristóteles, na Ética Nicômaco, fala da importância das pessoas experimentadas na sociedade, aqueles que já se depararam com diversas situações e que podem eventualmente nos ajudar a calibrar certas decisões a partir de um cálculo racional. Esse cálculo, e não me surpreende o fato de Rand se declarar tanto a Aristóteles, nós estamos falando de logismos, nós estamos falando de uma capacidade que é nossa de fazer cálculo a partir do logos. Só que entendendo que o futuro é uma página completamente aberta e que muitas vezes você vai se deparar com certas contingências da existência humana que foram imprevistas, que são incalculáveis, que não estavam no momento em que você fez, portanto, essa projeção com relação ao seu propósito. E isso é absolutamente natural. Então ele vai dizer assim, olha, existem algumas coisas que estão sob o meu domínio, outras coisas não estão. Eu faço um movimento de negócio errado e quebro. Ele vai até mais longe, ele fala, eu tenho uma prole feia, ninguém quer ser pai de filho feio. Então, quer dizer, isso vai me afetar em termos do modo como eu me percebo mais ou menos feliz. Mas a felicidade não é um telos definitivo, não é um fim ao qual se chega como um porto seguro. É uma conquista diária, que aqui e ali te escapa. Eu acho maravilhoso umas páginas da Ayn Rand, Na Virtude do Egoísmo, quando ela fala sobre isso. Nós não somos robôs. Quer dizer que nós não estamos rumando para uma coisa que, a partir do cálculo racional, está garantida e segura. Você vai calibrando essas ações diante das contingências que se colocam a vida inteira. É próprio da condição humana. Isso é extraordinário. Agora, exatamente. Nós estamos nos encaminhando para o encerramento e tem uma pergunta aqui que eu acho bastante pertinente. Todos nós que conhecemos a Ayn Rand sabemos como ela se opunha ao pensamento kantiano, né? Não tanto ao pensamento kantiano, mas sim ao que Kant representava no que se refere à negação da razão, à perversão da visão da realidade, etc. Tá? E aqui uma pergunta da Rafaela Simino Nunes, e eu vou pedir para o Henrique e para o Denis se manifestarem, que é a seguinte: quais características principais do pensamento kantiano vocês veem na mentalidade das gerações Millennial e Z? Isso dá tema para outro debate, né? Mas até podemos fazer um próximo debate esse tema. Mas eu gostaria que vocês falassem 5 minutos a respeito Vai, disso. Henrique. Você não é o macho, Henrique. Pega essa daí para você. Deixa eu pensar. Eu vou deixar o rigor filosófico kantiano para o professor Denis, mas vou recomendar um vídeo. Eu me lembrei agora. Tem um vídeo da Ayn Rand numa entrevista dela, acho que é no Donahu. Eu vou colocar no link aqui agora, no próprio comentário da live. Já vou colocar aqui. Vou copiar aqui. Que ela aborda por que Kant é o inimigo, o gênio do mal na perspectiva dela. E isso está associado, eu acredito, a essa relativização, de grosso modo, pelo pouco que eu tenho de conhecimento sobre isso, mas está associado à relativização da realidade, efetivamente a antítese do que ela defende como teoria toda a teoria filosófica dela. Eu entendo. Deixa eu fazer um comentário rápido aqui. Eu entendo a crítica. Eu sabia que ia ser difícil essa resposta. Ô Pedro, ô Roberto, isso arrebenta a gente. Tem uma questão aí que deve ser posta, Roberto, que é: uma coisa é a filosofia kantiana. Uma coisa é a filosofia kantiana propriamente dita. Outra coisa é, muitas vezes, o modo teorético como determinados autores se apropriam dessa filosofia e interpretam. Por exemplo, Ayn Rand faz isso com Aristóteles. Aristóteles fez isso com filósofos anteriores a ele. Quer dizer, esse é um movimento que não deve nos surpreender e que não necessariamente é desonesto. Às vezes o filósofo ele se apropria do pensamento do outro, absorve, diz: olha, eu me coloco diante desse quadro desta maneira. É a diferença entre uma abordagem histórica e uma abordagem teorética. Eu sou um professor historiador da filosofia.
Eu não pretendo construir uma filosofia denisíaca. Então, eu estudo Platão, eu estudo Aristóteles, eu estudo Ayn Rand, tentando recuperar o que eles quiseram efetivamente dizer. A crítica de Rand a Kant deriva, em grande medida, da ideia do apriorismo kantiano. Essa ideia de que nós nos apropriamos da realidade a partir de algumas faculdades que nos são próprias, que nos são inatas e que se projetam sobre essa realidade, condicionando-a em grande medida e, portanto, isso implica a redução de espectros da liberdade em relação a essa realidade. Agora, então, quer dizer, essa é uma leitura possível, essa é uma leitura plausível, e aí a gente poderia discutir depois se ela é histórica ou se ela é teorética e em que medida. Talvez a gente não vá conseguir fazer isso aqui hoje. No entanto, quando você joga para a questão do jovem, do milênio, quer dizer, aí eu não sei se eu consigo fazer essa ponte, dizer assim, olha, não, existe aqui um elemento kantiano no modo como esse jovem age. Eu não consigo fazer essa ponte, Roberto, não consigo, Henrique. Eu não sei se vocês conseguem extrair daí algum elemento relativo ao comportamento desse jovem, né? Eu acredito que possa ter a ver, com base nessas discussões que eu já vi de Ayn Rand, é muito comum, o inimigo filosófico número 1 de Ayn Rand citado é Platão e depois Kant. E eu acho que está associado a essa perspectiva da visão sobre a realidade, realmente. De uma admissão de que a realidade é tão relativa e passível de interpretações e de literalmente relativizações pelas pessoas, de modo que a gente não possa decidir de maneira satisfatória, de modo que não exista uma... E talvez, Denis, seja a raiz dessa dificuldade que eu explicitei lá atrás, associada a você discutir certo e errado, ou verdadeiro e falso, com determinados grupos e determinadas pessoas. Eu tenho uma dificuldade adicional, Henrique. Eu tenho uma dificuldade adicional, viu, Roberto, também. Foi Rafaela, né, que fez a pergunta? É a Rafaela. Eu tenho uma dificuldade adicional porque, assim, eu tenho uma leitura de Kant como historiador da filosofia e tenho essa perspectiva randiana da leitura do Kant. Então, eu acho que se a gente não eliminar essa lacuna que separa um do outro, a gente não vai conseguir dar uma resposta satisfatória. Bom, eu queria então te ajudar, deixa eu te ajudar um pouco. Se a gente pensar em Kant como o precursor do idealismo alemão, tá certo? Podemos pensar isso? Podemos pensar. E o idealismo alemão, ele digamos assim, a grande fonte, né, do autoritarismo que a gente vivenciou no século XX e continua vivenciando no século XXI, né, a partir das ideias do Hegel, a partir das ideias do Nietzsche, talvez. Mas aí eu acho que a gente pode bater mais no Hegel do que no Kant, eu acho. Acho que aí o Hegel por isso que eu estou trazendo para a gente bater em alguém, né? Entende? Eu estou fugindo um pouco de Kant para ir mais para o idealismo alemão, do Hegel, do Nietzsche mesmo, que tu falaste, do niilismo e tal, porque isso acabou se tornando a base fundamental do idealismo alemão, né? E de onde brotou, digamos assim, o comunismo, o fascismo, o nazismo, o próprio pós-modernismo, né? Sim. Essa ideia da história como um absoluto, né? Da história como algo que ruma para um telos definitivo, é bom, a gente pode criticar, sem dúvida. Mas eu acho que a pergunta da Rafaela no que diz respeito ao comportamento dos milênios, eu realmente não consigo, não. Acho que me escapa aí o modo como isso pode ser aplicado a esse comportamento dos jovens. Muito bem. Então, a Rafaela vai poder depois aprimorar a sua pergunta e nós teremos o maior prazer de encaminhá-la tanto ao Henrique quanto ao Denis para que seja possível aprimorar a nossa resposta. Muito bem. Eu, com muita tristeza, vou ter que encerrar esse debate, porque a conversa
é muito agradável, é muito interessante, a gente aprende demais com vocês dois. E eu queria agradecer, o Henrique já esteve conosco aqui em outra oportunidade, o Denis é a primeira vez que está conosco. Não é uma retribuição ao teu convite, pelo contrário, não há condição de equilíbrio nesse aspecto, né? Porque o que tu trazes para nós é realmente um conhecimento bastante amplo e que certamente vai ser permanente. O Henrique contribui muito com o seu conhecimento também em relação a Ayn Rand e as coisas da vida. O que realmente eu acho sério, o que eu acho importante é que nós estamos discutindo algo que há 30 anos atrás ou 40 anos atrás ninguém falava, né? E hoje é impressionante o volume de oferta que nós temos de pessoas, entidades, instituições, inclusive políticos, né? Defendendo com primor a base do pensamento liberal, aquilo que direciona, vamos dizer assim, uma sociedade para que as pessoas possam realmente ser livres e independentes como devem, né? O Brasil tem muito ainda para evoluir nesse debate e é um prazer enorme para mim, é um orgulho poder propiciar isso através do Instituto Liberdade, daqueles que participam do Instituto Liberdade, seus apoiadores. Afinal de contas, o Instituto Liberdade ele é uma entidade sem fins lucrativos que vive da ajuda das pessoas que acreditam nas nossas ideias, nos princípios e valores que defendemos. E estar aqui compartilhando essa tela com vocês, né? Um lá em Uberlândia, outro em Vitória, eu aqui em Porto Alegre. É um prazer enorme e eu gostaria de deixar a palavra final de despedida para cada um de vocês, já agradecendo antecipadamente. Denis. Olha, Roberto, quero te agradecer muito, dizer que foi uma alegria tê-lo recebido aqui em Uberlândia da outra vez, que você volte mais vezes, que o Henrique tenha a oportunidade de vir conhecer também aqui a nossa culinária e o nosso acolhimento. E dizer assim, que maravilha, né? Eu sempre aprendo muito com você, e hoje pude aprender um pouco também com o Henrique, que eu não conhecia, e insistir aqui na admiração que eu tenho pelo seu trabalho. A gente ainda estava nas fraldas e você já estava lutando pela liberdade há tanto tempo aí, e a gente respeita muito isso. E é sempre um prazer conversar com você e tê-lo por perto. Obrigado a todos que estiveram aí. Eu não acompanhei aqui pelo chat, não sei quem estava perguntando nem nada, mas deixaram meu abraço a todos vocês e foi um prazer enorme. Obrigado, Denis. E saiba que nós vamos reproduzir esse programa no YouTube e também, posteriormente, no Instagram, para que as pessoas possam acompanhar, já que não puderam fazê-lo ao vivo. Então vamos deixar um abraço aos que nos acompanham agora e aos pósteros. Isso aí. Bem, eu só tenho a agradecer aí, é uma honra para mim dividir essa fala, mesmo com um desnivelamento de capacidade de conhecimento, mas sempre tentando buscar. O professor Denis e Roberto são grandes exemplos. Costumo dizer que sempre que eu me deparo com a dificuldade de julgar alguma notícia, algum evento aí da realidade, eu vou no Facebook do Roberto e leio se ele já escreveu algum texto sobre, sempre com uma clareza e uma consistência impecáveis. E queria, então, obrigado, professor Denis, aí, por dividir o tempo, falando, e Roberto pelo convite, pessoal que ouviu, e deixar uma citação, que é da própria Ayn Rand. Você não deve querer para os seus olhos verem, mas deve querer para o seu cérebro pensar. Então, fica essa reflexão aí para que a gente exerça essa faculdade do pensar para melhorar nossa percepção da realidade. Excelente. Beleza, pessoal. Valeu, muito obrigado a todos. Boa noite. Abraço obrigado a quem forte. estava conosco. Boa noite, um abraço. Até a próxima. Até logo. Tchau, tchau.